Nesse vídeo você vai aprender a estratégia da maior lenda do trading no Japão, Takashi Kotegawa, o BNF, que surpreendeu os grandes bancos lucrando milhões operando contra a tendência. Se você já operou contra a tendência, já percebeu o quanto é difícil ser lucrativo. E o motivo é bem simples. É impossível você saber exatamente quando a tendência vai acabar. Mas como o BNF fez bilhões operando dessa forma? Ele publicou seus conceitos e estratégias em fóruns japoneses durante anos. Estudando essas publicações, eu descobri o passo a passo exato para aplicar essa estratégia e também ter resultados impressionantes. O que você vai aprender hoje foi testado nos últimos 5 anos e 400 mil se tornaram 2,7 milhões de reais. E mesmo que você não tenha 400 mil, eu vou te contar um segredo. BNF também não tinha 400 mil. Ele começou com muito menos, na verdade, com cerca de 32.800 reais. Então você pode sim alcançar o seu primeiro milhão se manter a sua total atenção no método que você vai aprender agora. Me chamo Silvio Toledo, trader há mais de 10 anos, e nesse vídeo eu vou te explicar essa estratégia exatamente como eu aprendi, que são em 4 etapas. A primeira etapa é a visão de mercado de BNF, onde ele separa as pessoas em 6 tipos de traders. E aqui você vai aprender qual tipo de trader você é para conseguir passar para a segunda etapa. Na segunda etapa, veremos o motor da estratégia, o que BNF chamava de erro de percepção humana. A terceira etapa é a gestão de risco e a gestão financeira. Você sabe a diferença entre gestão de risco e gestão financeira? Era justamente isso que garantia que BNF perdesse pouco quando ele errava a operação e ganhasse muito quando acertava a operação. Então veremos isso na terceira etapa. E na quarta etapa, nós veremos os ativos ideais para você aplicar todo o conceito de BNF. Vamos começar pela sua visão de mercado. BNF tinha um conceito muito claro e muito curioso também sobre o tipo de operação que ele abria. Ele só abria operações de compra, seja em uma tendência compradora, o que seria um trade a favor da tendência, seja em uma tendência vendedora, o que seria a preferência dele, que é operar contra a tendência. BNF dizia que operar contra a tendência era mais fácil de ganhar dinheiro porque é na desvalorização de um ativo que as pessoas entram em pânico e erram na interpretação do que seria o preço ideal do ativo. E analisando a interpretação desses traders de quando seria o momento para realizar suas operações, BNF entendeu que existem 6 grupos diferentes de traders. Eu separei para vocês essa imagem que eu coloquei aqui na tela, e essa imagem ela ilustra a separação desses grupos que BNF fala. Só que eu trouxe essa ilustração para o gráfico que eu acho que fica mais familiar. O que é o grupo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 na visão de BNF? E isso aqui já começa a fazer muita diferença. O grupo 1 são pessoas que se posicionam em um ativo, em uma ação, mesmo que elas estejam caindo. São os investidores de longo prazo. Esses investidores de longo prazo, faça chuva ou faça sol, estão comprando. Então, quando esse movimento aqui acontece, movimento de reversão, movimento de alta, o grupo 1 é o grupo que mais lucra. BNF diz que esse grupo aqui, ele é o grupo mais difícil de você se posicionar. O grupo 2, o que é o grupo 2? É o grupo que, após o primeiro sinal de uma movimentação de alta, veja bem, é o primeiro sinal. Não é um sinal tão forte, tão sólido. É o primeiro sinal de alta, o grupo 2 se posiciona. Isso acontece no mesmo dia, geralmente no mesmo dia, que o grupo 1, tá? Só que ao final do dia, depois de uma boa correção. O grupo 3 é o grupo que, após um bom movimento, o grupo 3 se posiciona a favor desse movimento. Então temos o grupo 1, que entra antes de todos, o grupo 2, que no primeiro sinal de uma movimentação de reversão se posiciona, e o grupo 3, depois que esse sinal consolida, a gente tem aqui a entrada do grupo 3. No dia seguinte ao grupo 3, o grupo 4 se posiciona sempre após. Olha que dado relevante, olha que detalhe importante. Os grupos só se posicionam, veja bem,
após a correção. Corrigiu o grupo, com exceção do grupo 1, né? O grupo visualiza a oportunidade de compra, mas espera a correção. Após a correção, o grupo 2 entrou na operação. O mesmo acontece para o grupo 3. Espera a correção e se posiciona. O grupo 4 a mesma coisa, o grupo 5 a mesma coisa. O grupo 4, no dia seguinte ao grupo 3, se posiciona comprado. O grupo 3 e o grupo 4, o BNF chama de bons traders. Por quê? Porque são traders que conseguem ser bem lucrativos, mas não se compara ao grupo 1 e ao grupo 2. O grupo 4 é um grupo eficiente, assim como o grupo 3, mas você vai percebendo que, ao decorrer da entrada dos grupos, o lucro vai sendo cada vez menor. Só que agora a gente chega no grupo 5. O grupo 5 é o grupo de traders perdedores, assim como o grupo 6, só que tem uma diferença. O grupo 5, após uma correção, se posiciona comprado. Então, esse grupo 5, ele consegue se posicionar após uma correção, mas já com uma forte movimentação da tendência. Se posicionou e vem o grupo 6. Qual a diferença do 5 para o 6? O 6, ele se posiciona geralmente ao final do dia. Então ele vê essa movimentação acontecendo, mas só toma coragem depois de uma grande consolidação da tendência. O grupo 6 geralmente são os traders que compram topo. São os traders que em movimentos de venda vendem o fundo do movimento. Mas você sabe por que esses traders só saem no prejuízo comprando em topos, vendendo em fundos? Porque eles não acompanham o conteúdo aqui do canal. Então, se inscreva no canal, deixa o seu like e ative o sino de notificações, porque assim você vai garantir que estará sempre recebendo conteúdo valioso e vai passar para o outro lado, o outro grupo de traders que aplicam apenas estratégias que já foram validadas. Segundo o BNF, os melhores traders, os gênios, compram no grupo 1. O grupo 2 e 3 são traders ótimos, grupos técnicos, são traders que têm uma capacidade técnica elevada. O grupo 4 são bons traders. São traders que conseguem ser lucrativos, mas não tão lucrativos assim. Vamos para a etapa 2, o motor da estratégia. Agora você vai conhecer os critérios objetivos que BNF utilizou para validar as suas operações nos ativos. Vamos lá. Você lembra que BNF ele só entra comprado e preferencialmente dentro de uma tendência vendedora? E como que ele consegue operar contra a tendência e ser muito lucrativo? Na verdade, contra a tendência é uma questão de interpretação. Porque veja bem, ele faz parte do grupo 1. BNF faz parte do grupo 1. E o grupo 1 são os traders que compram um ativo no início de um movimento a favor dessa compra. Ou seja, BNF ele não realizava operações contra a tendência. Porque operar contra a tendência é você aproveitar esses pequenos movimentos compradores para lucrar. E BNF não fazia isso. Ele entrava no momento onde uma tendência vendedora mudava e se tornava uma tendência compradora. Então, na verdade, BNF não operava contra a tendência. Ele operava buscando reversões de tendência. Ele buscava esse cenário aqui, essa região. Então, agora você entende que o ponto principal é a busca por reversões. E quando um ativo vai reverter ou não? Como que a gente vai entender se o ativo ainda está dando continuidade ou se o ativo está ali muito próximo de uma reversão? E aqui entra a grande sacada de BNF, preste atenção. Ele conseguiu encontrar uma métrica para identificar com precisão o quanto o ativo desvaloriza ao ponto dele ser quase que obrigado a subir. Ele faz isso utilizando um indicador chamado Kairi-Ritsu, ou Bias Ratio. Como que a gente vai utilizar esse Kairi-Ritsu? E eu vou explicar também como que ele funciona. Primeiro vamos limpar aqui a tela. Pronto. E agora vamos passar para o tempo gráfico que BNF utilizava, que é o D1. Como que a gente adiciona o indicador Kairi aqui no MetaTrader? Ctrl T, a gente organiza por nome e vamos procurar por Kairi, K-R-I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Opa, chegamos ao K. Olha aqui, achei.
Vamos adicionar ele ao gráfico. A gente vem primeiro em parâmetros de entrada. Em parâmetros de entrada, esse é um indicador japonês, então os caracteres acabaram ficando um pouco bagunçados. Mas eu vou traduzir aqui para vocês. Período, a gente vai utilizar 25, essa é a configuração de BNF. Método, simples. Ratio, de uma vez, ou seja, sem nenhum multiplicador. Aplicar ao fechamento de preço, ou seja, o ativo ele só vai atualizar o indicador quando fechar cada candle. E esse aqui é o desvio, a gente não quer desvio nenhum. E vamos colocar um nível, que é o nível 0. Adicionou, colocou 0. A cor você utiliza a cor que você quiser. Eu gosto de utilizar para esse indicador o Aqua e coloco aqui na espessura 3, ok? Então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar no gráfico. O que o Kyrie representa aqui no gráfico? Esses movimentos representam a distância que o preço está da sua média de 25 períodos. É uma média simples, uma SMA ou MMA de 25 períodos. Também vou adicionar aqui ao gráfico para vocês entenderem. Ok? Já está certinho e pronto. Esse pico aqui do indicador, por exemplo, dizendo que eu tenho 2,93% acima do nível 0, quer dizer que o preço está a 2,93% distante da média de 25. Vamos tirar aqui a prova real. Ó, do candle verde até a linha azul, 2,84. Aqui no indicador diz que era 2,93. Silvio, está dando diferente, não está. É porque é muito difícil clicar com precisão onde o preço realmente fechou. Então, o que BNF fazia? Ele identificou em cada ativo, e isso eu vou ensinar vocês a fazer, em cada ativo qual era o Kyrie mínimo aceitável para que ele pudesse tomar risco. Ou seja, quando o ativo alcançava um determinado Kyrie, ele comprava aquele ativo. E como que BNF encontrava esse Kyrie mínimo? Ele observava os setores daquele ativo. Por exemplo, uma empresa ligada ao setor de energia elétrica. Então ele pegava as outras empresas, verificava, isso é levantamento estatístico, então ele fazia uma análise estatística, verificava quantos por cento que os setores chegavam, né, a um Kyrie e a partir dali trabalhava comprado, ou seja, o ativo vinha caindo, alcançava um determinado Kyrie e após isso subia. Então ele observou isso em diversos ativos de um mesmo setor. E ele chegava à conclusão que, por exemplo, o setor de energia, quando chegasse ali a 3%, valeria a pena comprar. Por quê? Porque o Kyrie médio estava ali na casa de 1,5%, 2%. Então 3% é muito mais abaixo do que 1,5%, 2%. 3% ele determinava como um valor justo, um Kyrie justo para ele realizar uma compra. Então o objetivo aqui é encontrar um Kyrie justo, um Kyrie que o comportamento do ativo, após bater esse determinado Kyrie, o comportamento do ativo é de reversão. Lembrando, apenas para compra. Então vamos lá. Vou voltar um pouco mais aqui o gráfico, porque o que a gente busca são movimentos para quem opera em tempos gráficos menores. O que BNF fazia? Ele fazia essa análise em tempos gráficos menores. Por quê? Porque as operações dele eram operações de swing trade curto. 1 dia, 2, 3 dias, no máximo 3 dias de operação. Agora eu vou aproximar um pouco mais a tela para vocês entenderem com mais facilidade. Veja só, eu vou sinalizar os pontos de mudança de direção. Esses pontos aqui são os pontos que a gente vai avaliar, talvez tenha até mais, tem sim. São os pontos que a gente vai avaliar qual é o Kyrie ideal para esse ativo, tá? Lembrando que a gente busca esse Kyrie em momentos que ele está em tendência vendedora. Se o ativo estiver em tendência compradora, o que BNF também operava, só que a preferência era tendências vendedoras, mas se o ativo estiver em tendência compradora, eu também vou te ensinar a encontrar o Kyrie justo para o ativo comprador, ok? Identificamos que em tendência vendedora, mercado em forte tendência vendedora, agora a gente vai entender qual é o Kyrie que geralmente gera
esse movimento comprador. Vamos verificar aqui quanto que o Kyrie está apontando. 8,3. Vamos mais à frente. 2,26 foram Kyries suficientes para o mercado mudar a direção. Então, 8,5%, 3%, tudo negativo. Esse movimento aqui, 2,6%. Esse movimento aqui, 6,5%. Agora a gente vai somar todos esses movimentos e vamos tirar a média dele. E assim a gente vai encontrar o que seria o Kyrie justo para uma tendência vendedora. 8,5 mais 3 mais 3,5 mais 2 mais 6,5. Então eu tenho aqui 5 elementos, vamos dividir por 5 e vamos encontrar a média do Kyrie. E encontrando a média do Kyrie, a gente só assume um Kyrie justo, o Kyrie que estiver abaixo dessa média em tendências vendedoras. Então a gente conseguiu identificar o nível de 4,7. Essa metodologia para encontrar o Kyrie justo do ativo serve para absolutamente qualquer ativo. É claro que qualquer ativo que esteja dentro dos padrões de ativo que BNF aceitava. Eu ainda vou falar sobre isso. Quais são os ativos ideais para você aplicar esse método? Existem ativos ideais. Fique tranquilo que na etapa 4 a gente vai ver todos esses detalhes, beleza? Vamos lá. Agora que nós temos 4,7 negativo como uma referência de Kyrie justo, a gente vai adicionar 4,7 negativo aqui nos níveis do indicador Kyrie. Então eu venho na aba níveis e coloco 4,7. Então sempre que o ativo oferecer um Kyrie abaixo de 4,7% em tendências vendedoras, vale a pena tomada de risco. É simples. Vocês percebem como que isso é simples, porém, ao mesmo tempo, genial. É uma estratégia simples. E ao longo desses meus mais de 10 anos, eu percebi que a maioria das estratégias que mais funcionaram foram estratégias simples. E quando a gente começa a operar, a gente busca ali estratégias absurdamente complexas, não necessariamente boas, não necessariamente bem elaboradas. Essa aqui é uma estratégia muito simples, mas extremamente bem elaborada. E agora a gente vai observar como que o Kyrie se comporta em tendência compradora, porque veja bem, BNF também operava comprado, sempre comprado, mas não só em tendência vendedora. Ele também entrava comprado em tendência compradora. Então vamos lá. O mesmo princípio serve aqui. A gente vai identificar a estrutura que o ativo trabalha e os pontos que o ativo muda de direção para compra. Ok? Os pontos relevantes, os mais relevantes. Então a gente vai observar isso. Ó. Acho que até aqui já está bom, né? Vamos fazer isso aí. 1, 2, 3, 4, 5 pontos que o ativo muda de direção. Vamos sinalizá-los também. Vamos lá. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. Agora a gente vai observar qual é a média do Kyrie que faz com que essa estrutura compradora dê continuidade. Lembrando que você pode fazer isso logo no início, né? Logo que o ativo começar a superar máximas anteriores, sem superar fundos anteriores. Então isso aqui é uma clássica estrutura de alta, uma tendência compradora. Poderia não durar tanto tempo assim, não importa. A grande questão é que assim que o mercado começa a sinalizar a tendência, você vai observar qual é o Kyrie dessa tendência. Olha que simples. Vamos lá então. A gente tem esse movimento aqui, o Kyrie chegou a 0,70, negativo. Esse movimento, 1,34, negativo. Esse outro movimento, 0,9. Esse outro movimento, 0,17. E esse outro movimento, 13, positivo. Dividido por 5, temos um nível de 0,6% negativo. Vamos adicionar esse 0,6, lembrando, negativo,
Então temos mais uma referência. A primeira referência, essa referência de baixo, é o Kyrie justo para tendências vendedoras. E essa referência aqui acima é o Kyrie justo para tendências compradoras. Então, sempre que o Kyrie ultrapassa esse valor, compensa a tomada de risco. Ó, outro ponto que ultrapassou a linha após esse candle vendedor aqui. Então, aqui seria uma região de compra. Aqui seria outra região de compra. Lembrando que esse nível aqui é o nível de tendência compradora. O nível de tendência vendedora é um pouco mais abaixo. Beleza? Então, olha quantos pontos interessantes. Ó, esse ponto aqui, ó, é um ponto relevante para compra. Então, aqui seria uma compra com a absoluta certeza que seria prejuízo, nesse caso, mas em todos os outros, lucro. Olha que interessante. Utilizando essa metodologia, ele ficou muito famoso por ter lucrado 17 milhões de dólares em 15 minutos, quando o Kyrie indicou a oportunidade. Esse dia ficou conhecido como o erro J-Con, que basicamente foi quando um operador da Mizuho Securities tentou vender uma ação da empresa J-Con por 610 mil ienes. Mas ao invés disso, ele vendeu 610 mil ações dessa empresa, da empresa J-Con, por 1 iene. O preço do ativo desabou, o seu alerta de Kyrie indicou oportunidade e ele simplesmente entrou na operação pesado, na época com 50% do seu capital. E isso fez com que ele ganhasse 17 milhões de dólares em um dia, em poucos minutos. Isso é fantástico, né? BNF também observava dois indicadores para servir como suporte da sua tomada de decisão. O indicador de bandas de Bollinger e o volume financeiro. Eu vou falar sobre esses dois indicadores mais para frente. Preste atenção em todas as etapas que eu estou passando para vocês, porque não se engane que só a etapa 2 vai fazer diferença para você. Muito pelo contrário, o melhor dessa estratégia está no final. Não passei para vocês ainda o ouro da estratégia, que é a escolha dos ativos. Entender o gatilho é fantástico, sem o gatilho não dá, porém sem etapa 1 também não dá. A diferenciação entre os grupos de traders, isso faz com que você saiba onde é mais interessante se posicionar. A gente vai agora para a etapa 3, a etapa da gestão de risco e a gestão financeira. Você sabe qual é a diferença de gestão de risco para a gestão financeira? A gestão de risco é a proporção do seu alvo em relação ao seu stop. Onde vai ficar o seu stop, onde vai ficar o seu alvo e qual é a proporção que esses dois têm. Gestão financeira é quantos por cento do seu capital cada risco vai representar. Qual é a recomendação de risco-retorno de BNF? Ele operava com risco-retorno mínimo de 2 vezes. 12 vezes era o máximo que ele buscava. Raríssimas eram as vezes que passava de 12, então ele estipulou que você deve correr um risco, mas o seu retorno tem que ser pelo menos 2 vezes até 12 vezes o risco que você correu. Agora vamos para a gestão financeira. Quantos por cento do capital BNF alocava para risco? Ele alocava 0,5%. Sim, 0,5% por operação. Ele não operava todo dia, mas ele operava razoavelmente numa quantidade alta de trades para quem opera swing trade. Na verdade, quem opera swing trade geralmente opera 1, 2 operações por semana. E BNF com certeza operava mais do que isso, porque em suas entrevistas, em menos de 1 hora ou 2, ele já havia realizado ali 2, 3, 4, 5 operações. Esse é o grande segredo de BNF. Ele identificava o comportamento do mercado através ali da separação dos grupos, ele aplicava o conceito de Kyrie justo, mantinha uma gestão extremamente sólida, buscando um prejuízo extremamente curto e um alvo, um lucro extremamente longo. E, junto a tudo isso, ele escolhia muito bem o ativo que iria aplicar essa estratégia. BNF fazia a escolha dos ativos utilizando 2 filtros bem claros. E esses filtros são os responsáveis
por fazer a estratégia ser uma estratégia genial. Sem esses filtros, a estratégia simplesmente seria uma péssima estratégia. Não iria funcionar. E BNF percebeu isso muito cedo. Ele utilizou essa estratégia no mercado americano e não funcionou, porque o mercado americano tinha um comportamento, uma classificação de ativo muito diferente do mercado japonês. BNF operava ações e índices japoneses. Era qualquer ação? Não. Esse é o primeiro filtro na escolha dos ativos. Ele operava ações que deveriam estar em alta a médio e longo prazo, ou seja, ativos que historicamente vinham de uma alta constante e que quanto mais corrigia, trabalhando vendido, mais perto esse ativo estava de uma forte alta. E o segundo filtro é que sejam ativos não cíclicos. E o que são ativos não cíclicos? São ativos historicamente lucrativos no setor de necessidades básicas, como alimentos, energia, água, gás, farmacêutico, que, independente da crise, são setores que não vão entrar em declínio. Em ações, empresas como a Walmart, P&G, já em commodities não cíclicas como ouro, a prata, a platina, o paládio. No mercado de Forex, ativos com grande disparidade de força entre as moedas. Vou te dar alguns exemplos. A DJPY, o SDJPY, o SDBRL. Eu vou dar uma dica muito importante para você. Escuta bem isso aqui. Assista a esse vídeo pelo menos 2 vezes. Se você não entender detalhadamente como funciona cada etapa, se você falhar minimamente em uma dessas 4 etapas, você não vai conseguir aplicar bem essa estratégia de BNF. Agora, um ponto muito importante: bandas de Bollinger e volume financeiro. Esses 2 indicadores, eles trabalhavam como um suporte para a BNF fazer o clique. Então, após identificar o bottom fishing, ou seja, a pesca de fundo, o final do movimento vendedor, ele utilizava esses 2 indicadores para dar suporte ao momento do clique, a tomada de decisão. E caso você queira que eu faça um vídeo dedicado para Kairitsu, mais bandas de Bollinger, mais volume financeiro, comenta aqui embaixo melhor explicação de BNF, que quando chegar a 1000 comentários eu vou fazer esse vídeo para vocês. Já assistiu pelo menos 2 vezes esse vídeo? Agora vai para esse vídeo aqui sobre o volume financeiro. Espero que tenha gostado do conteúdo e não se esqueça que eu vou te ajudar até você se tornar um trader profissional.